E a gente já reinicia os trabalhos aqui, minha caríssima bancada, claro, com o nosso bom dia pra quem? Esse tá difícil, mas vamos ver pra quem é. Vamos lá. E o nosso bom dia de hoje vai para você que achou que chuva só servia ou para lavar a alma ou para limpar as ruas. Pois é, isso porque no Rio Grande do Sul, prestem bem atenção, o céu resolveu inovar com a tal chuva preta. Sim, não é o nome de um filme de terror não, tá? Mas o que acontece quando a água cai misturada com fuligem e fumaça das queimadas que sufocam o nosso país nesse momento. Um resumo quase que perfeito do apocalipse ambiental pelo qual estamos atravessando. Muitas cinzas, sol vermelho, chuva preta, é inacreditável. E tudo isso enquanto mais de 1/3 do território nacional enfrenta a pior seca já registrada em muitos anos. São mais de 3 milhões de quilômetros quadrados sufocados pela estiagem, cidades no norte do país completamente isoladas por rios secos e outras tantas estão completamente sem água, sem abastecimento, o ar completamente irrespirável. O que resta para nós, nesse contexto todo, claro, é tentar se preparar para dias que podem acabar se tornando mais sombrios, porque o futuro está chegando sem pedir licença e ele desce do céu, pelo visto, carregado de fuligem, fumaça e o peso de um desastre anunciado. Eu não quero ser mercador do caos aqui e ter um discurso catastrofista, pode ter suado assim, mas realmente os números e a extensão do problema todo é completamente assustador. É uma daquelas ironias desgraçadas, né, Mota? E claro que isso tem que passar, sem dúvida alguma, por uma consciência da sociedade, de cada cidadão, em poder ter as melhores práticas ambientais, respeitando o próximo, beleza. Mas eu queria te ouvir também no sentido de que o fato da ironia ter mudado até a pasta do meio ambiente para a pasta do meio ambiente e mudança climática. A gente está de volta também para você que está agora nos escutando novamente aqui no Morning Show. Tema da vez, claro, é o estrago generalizado das queimadas Brasilzão afora. E quero ouvir o nosso Roberto Mota comentando. Por favor. Marinho, a regra nesse discurso é a hipocrisia, né? Eu sempre digo, você quer saber a postura da maioria das pessoas sobre a questão ambiental, vá na praia do Rio de Janeiro no final de um dia quente. E aí você vai ver o respeito que a maioria das pessoas tem pelo meio ambiente. Eu não preciso nem me informar muito para saber que a culpa dessas queimadas é do governo federal, não é isso? Não era essa a opinião unânime até janeiro de 2023? Ou então agora deve ser porque tem muita picanha assando. Ou então vai ver que a culpa é do agronegócio. Os fazendeiros resolveram cometer suicídio econômico colocando fogo nas suas próprias propriedades. É uma piada. Eu confesso, inclusive, Marinho, que eu tenho uma certa dificuldade de entender essas notícias, porque o tom é sempre de alarme, é sempre catastrófico, é sempre de fim de mundo. Então é difícil a gente saber quando a situação é realmente grave, quando não é. O fato é que queimadas acontecem em todos os países. Eu vou dar só um exemplo. No ano passado, aconteceu um incêndio gigantesco no Canadá. Segundo dados do próprio governo canadense, em apenas 2 meses, o fogo queimou 9 milhões de hectares. Deixa eu colocar isso em perspectiva. O total desmatado na Amazônia em 10 anos foi de 8 milhões de hectares. Então, o Canadá perdeu mais florestas em 2 meses do que a Amazônia perdeu em 10 anos. Mas eu aposto que vocês nunca ouviram isso em lugar nenhum. Não, sem dúvida alguma. É uma daquelas pautas, talvez a mais, que acaba sendo contaminada fatalmente por discurso político ideológico e pouca atenção aos fatos como eles se apresentam. Mas os fatos são coisas teimosas e estão aí um atrás do outro, dando a dimensão desse estrago. Antes da gente seguir adiante, a gente vai até ouvir aqui produtores rurais, Brasil afora, ali que são importantes não só pelas safras, pelo potencial econômico, pela entrega econômica, mas também por um potencial turístico até, sendo completamente devastado. A gente vai entrevistar um produtor sul-mato-grossense já, que vai contar a história dele. Mano, me ajuda aqui a também entender, para não soar que a gente está aqui como mensageiro do apocalipse. Não somos mensageiros do apocalipse, mas não somos negacionistas. A gente abre a janela e vê a fumaça tomando o céu de São Paulo e dificultando a respiração de todos nós, né? Ou seja, é um problema real e que se impõe literalmente sobre as nossas cabeças. Então, a gente precisa olhar para isso e, por mais que, como o Mota estava explicando, queimadas acontecem em todo o mundo, mas não é por isso que a gente vai achar normal que
o céu de São Paulo fique tomado por fumaça, que tudo isso que esteja acontecendo hoje, essa emergência climática que o Brasil vive, seja normalizada. E um ponto adicional é que o Brasil tem o potencial de ser uma potência ambiental para o mundo, inclusive ganhando muito dinheiro com isso. E justamente por isso, nós que temos a maior floresta tropical do mundo, nós que temos o agro mais verde do mundo, o agro mais sustentável do mundo e diversos ativos ambientais que podem nos enriquecer e fazer com que o nosso papel no mundo seja de exemplo na liderança da transição energética, precisamos tratar desse tema de forma exemplar e nos preocupar com a resolução séria desses problemas, que não são, repito, uma questão de bem contra o mal, né? Não é o governante malvadão com lança-chamas botando fogo nas florestas por aí, como algumas pessoas tentavam simplificar o fenômeno durante o governo Bolsonaro. É um problema sério de mudanças climáticas e de seca que a gente precisa encarar com política pública.